A partir deste horário, passamos a vos apresentar o programa evangélico A Voz do Sétimo Anjo. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como ele anunciou aos seus servos os profetas. Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Ouça nesse instante mais uma mensagem que te dá fé de arrebatamento. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé um pouco? E assim, em pé, vamos ler as Escrituras. Nós vamos ler em Atos capítulo 1, Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas, versículo 8, recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. Amém. Podem sentar, irmãos, que Deus nos ajude. Quem estava aqui no culto passado, sabe que nós temos dado continuação ao nosso tema sobre a presença. A presença. Eu já nem posso dizer para vocês que número de culto é este, que eu já perdi as contas. Nessa semana que passou, com a visita do pastor Paulo, e como eu dei uma parada de um culto ali, sem esse tema, eu fui só acumulando e não fui dando, fazendo, eu não lembro agora a palavra, arrumando o arquivo, não é? Eu não fiz isso nesses últimos cultos e assim eu não estou contando. Só depois, quando eu pegar todos os últimos 3 ou 4 cultos, é que eu vou saber colocar a numeração pelas datas. Mas eu desejo dar continuidade com vocês. E, para iniciar, eu quero ler algo que está no sermão A Semente da Discrepância, que o irmão Brano pregou no dia 18 de janeiro de 1965, onde ele fala sobre aqueles que não creem no detalhe, no fato de que Jesus Cristo continua sendo o mesmo, ou realizando a mesma coisa, ou dando cumprimento àquilo que ele prometeu. Ele disse: quando um homem está de pé e diz que ele é um ministro, um pastor de uma igreja em alguma parte, e não crer que Jesus Cristo é o mesmo em cada detalhe, excetuando o corpo físico, o mesmo ontem, hoje e para sempre, este é a semente de discrepância. Eu achei tão interessante esta forma que o irmão Brano apresentou isto, porque ele está acusando aqueles que não creem que Jesus Cristo é o mesmo em cada detalhe. Cada detalhe. Quando você faz uma comparação para o ministério de Jesus Cristo, de 2000 anos atrás, e para o ministério que se desenvolve no tempo do fim, o irmão Brano está nos dizendo que é a mesma coisa.
É a repetição do ministério Alfa. É uma repetição. É uma repetição. Repetição é como um eco, que terá que dizer a mesma coisa que foi dito antes, agir do mesmo jeito, terá a mesma sonoridade. E o ministério do Filho do Homem repete-se no tempo do fim. E Irmão Branham diz que é exato, é a mesma coisa. Claro que o ministério do Filho do Homem, sendo Deus usando um homem e lá atrás usando a seu Filho Jesus Cristo, nos últimos tempos Deus usaria uma outra pessoa, usaria um homem, um profeta. Porém lá, no passado, se podia ver o corpo físico, o corpo do Filho, no qual estavam habitando dois seres, o Pai e seu Filho. Por isso ele era um ser dual. E os discípulos, reconhecendo que aquela manifestação era a palavra de Deus em sua totalidade, Deus em sua plenitude, Deus em Cristo, eles afirmam que viram e tocaram a palavra da vida, a palavra que estava com o Pai foi manifestada a eles. O irmão Branham diz que isto repete-se nos mesmos detalhes, com a única diferença de que desta vez nós não temos o corpo físico. O corpo físico, porque o corpo permanece em um determinado lugar, aguardando dia e hora, minuto e segundo, né? Já que ainda estamos dentro da linha do tempo, apesar de o tempo estar fundindo-se com a eternidade. Porém, nesta manifestação é o próprio Deus mesmo. Porém, ele usa um outro corpo, um corpo nascido em pecado, como eu e você. Esta é a diferença da repetição do ministério do Filho do Homem hoje, para aquele lá. Nós não temos o corpo físico, o corpo que Deus tomou emprestado de seu Filho. Porém, o resto é em todos os detalhes. E se a pessoa não enxergar isto, William Branham disse que isto era semente de discrepância. Agora, no sermão Deus em Simplicidade, que é o primeiro sermão, o volume dos selos, parágrafo 113 na tradução que temos, ele disse: eu pensei que formaria um tópico para que pudéssemos estudar isto antes de entrarmos nos grandes ensinamentos dos 7 selos. Muitos o perdem pela forma que ele se revela, sendo que é nos mesmos detalhes, ou uma repetição, como eu vos disse, um eco terá que ter a mesma sonoridade do que foi dito anteriormente. Muitos o perdem pela forma que se revela. Agora, os homens têm suas próprias ideias do que Deus devia ser e do que Deus vai fazer. E como muitas vezes tenho feito a velha declaração que o homem sempre continua sendo homem, o homem está sempre dando glórias a Deus por aquilo que ele fez e sempre buscando aquilo que ele fará, ignorando o que ele está fazendo. Vê? É dessa forma que eles o perdem. Eles olham para trás e veem quão grandes coisas ele fez no ministério Alfa. Mas eles falham em ver que ele costumava fazer umas simples coisas como esta. Vê? E então olham naquela direção e veem algo grande que está para acontecer. E 9 das 10 já está acontecendo bem ao redor deles. E é tão simples que eles não sabem disto. Então é um perigo muito grande deixar passar com muita facilidade. Quer dizer, sempre pensando nas coisas que Deus vai fazer, e se são 10 coisas que se pensa, 9 já estão acontecendo ao redor. E as pessoas não percebem que é nos mesmos detalhes. No sermão "E seus olhos foram abertos", do dia 21/4 de 1957, eu neste culto estou lendo as citações de irmão Branham primeiro para comentar depois. Quero fazer diferente então. "E seus olhos foram abertos", 21/4 de 57. O Espírito Santo está aqui, trabalhando, movendo-se, executando, fazendo só precisamente como Jesus Cristo fez.
Para isto é a prova de sua ressurreição. Que hora tão bela! Agora eu suponho vê-lo de onde eu estou de pé. Olhe, esta é uma maneira, irmã, só um momento. Creia que o Senhor Jesus está presente para ajudá-la. A presença do Senhor Jesus está aqui. Agora você crê? Agora tenha fé em Deus. Enquanto eu oro por ela, ore por você mesmo ali e creia em Deus. Ele está aqui, onipresente. Esta é a maneira de fazê-lo. Creia. O que fez com que ele o tocasse, que alguma coisa aconteceu ali entre os irmãos, né? O que fez com que ele o tocasse, eu nunca vi o homem, mas ele foi curado ali. Tocou o Senhor Jesus, que está presente aqui. Então a pessoa lá no meio, o irmão Branco disse, a única forma é essa, crê. Esse irmão creu e recebeu a cura ali. O irmão Branco disse, eu nunca o vi, mas ele foi curado ali porque ele creu que Deus está aqui. Vê? Eu nunca vi o homem, mas ele foi curado ali. Tocou o Senhor Jesus, que está presente aqui. Tire fora esta incredulidade de você. Esqueça sobre mim sendo o William Branham. Olhe para Jesus Cristo. Ele é aquele que está aqui. Eu desafio sua fé em nome de Jesus Cristo. Esqueça de mim e creia que este é o Senhor Jesus aqui. E veja o que acontece. Aí está a onipresença do Deus vivo. Eu desafio sua fé. Amém e amém. Esqueça William Branham, disse ele. Então este é meu título hoje. O fim de todos os ministérios. Nós temos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, que são vasos que Deus usa para levar a igreja a um amadurecimento na palavra, amadurecimento na doutrina, amadurecimento do comportamento, em atitudes, em forma de crer, em sua maneira de crer, todas estas coisas. Pois bem, aí está. Quando você percebe, ou quando você vê, ou entende o que é esta manifestação de Deus, então você tem que render a si mesmo. E quando você rende a si mesmo, você sai de cena. Então você pode fazer o que William Branham fez, dizendo para o povo, esqueçam de mim. Em outras palavras, me ignore, esqueça de mim, ou você não vai entender, não vai ver que é Deus realizando o trabalho, fazendo a obra. Vê? Porque chega-se um momento que tem que haver esta rendição. No culto passado, ainda analisando a doutrina da presença, nós verificamos a falta de compreensão de Pedro e dos demais discípulos, né? Por eles mesmo depois deles ouvirem as explicações de Jesus, em Mateus 24, antes de sua morte, quando perguntaram sobre qual seria o sinal da parúzia, ou de sua vinda. E eles pensaram, após a ressurreição, que aquele seria o tempo da restauração do reino. O que Jesus explicou antes de sua morte, quando ele ressuscitou e estava com eles, eles pensaram que era o momento do cumprimento da presença ou da parúzia. E por isso eles fizeram aquela pergunta para Jesus, se era este tempo que tu restaurarás o reino a Israel. Bem, com isto, nós fomos de Mateus 24 para Atos 1, quando Jesus disse que eles não ficassem preocupados com estas coisas, né? Em outras palavras, Jesus disse o que o William Branham disse nesse tempo final: esqueçam de mim, esqueçam disso, não fiquem preocupados com estas coisas, uma vez que nem mesmo competia ao Filho realizar esse tipo de trabalho, porque era um período de tempo estabelecido pelo próprio Pai. Não vos compete saber o dia e hora, os tempos estabelecidos pelo Pai. O São Pedro, principalmente Pedro, ele compreendeu o ensino sobre a presença, uma vez que tudo que eles tinham era a base do Velho Testamento, para o Deus que se apresentou durante todos aqueles períodos de tempo, como em Moisés e assim sucessivamente. Mas agora, eles tinham uma promessa para o futuro, ou para o tempo do fim,
que falava sobre esta grande manifestação de Deus, ou quando Deus apresentasse a si mesmo, a grande revelação de Jesus Cristo. E assim Pedro, pelo Espírito Santo, ele falou a respeito do tempo da presença, que era no tempo do fim, e de que haveriam aqueles que escarneceriam desta doutrina. Veja, e o que eles diriam quando chegasse este tempo? Onde está a promessa de sua vinda? A parúcia. Onde está a jornada do êxodo? Já que é o terceiro êxodo, e as pessoas não percebem que estão caminhando nisto, ou que alguém está caminhando nesta jornada. Quando Deus irá fazer o que ele disse que faria? Seria curas, seria grandes milagres e manifestações sobrenaturais? Isto foi feito em um período de tempo para chamar a atenção. Mas uma vez que sua atenção foi despertada, então você já não necessita disto para sua comprovação ou para vindicação. Você não necessita disto mais, uma vez que a revelação para o tempo já foi selada pelo Espírito Santo em tua alma. Então você não depende de realizações de milagres para que você creia neste cumprimento da profecia ou da promessa de Deus. Então quem realmente vai necessitar disto nesta longa corrida? Quem precisa que Deus prove mais alguma coisa para você? Quem está precisando que Deus faça algo, realize um milagre, ou te mostre um sinal sobrenatural, para que você possa ver pelas Escrituras que este é o tempo? Quando o próprio Deus disse o que aconteceria conosco, para nós. Aqueles que se alegram, hajam como se não se alegrassem. Aqueles que sofrem, como se não sofressem. Aqueles que se casaram, como se não tivessem casado. 1 aos Coríntios, capítulo 7, versículo 29 ao 30. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não as tivessem. Os que choram, como se não chorassem. Os que folgam, como se não folgassem. E os que compram, como se não possuíssem. E os que usam deste mundo, como se dele não abusassem. Porque a aparência deste mundo passa. Então, do que estamos precisando? O que estamos buscando? Que tipo de prova teremos que obter da parte de Deus para sabermos que este é o tempo desta caminhada, ou como disse há 2 cultos anteriores, a jornada para o reino? O que estamos necessitando, já que tudo que acontecer conosco, esqueça, faça de conta que isto não tem nada a ver. Sua fé, confiança, convicção, expectativa não pode estar baseada em nada que você possa ver, sentir bem ou ruim. Isto independe, a fé ou revelação independe destas coisas. 2 Pedro capítulo 3, versículo 3. Você tem que saber disto. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, fazendo seu próprio desejo, sua própria vontade, porque não se rendem à exigência de Deus, e dizendo, mesmo que não abra sua boca, mas a vida mostra isto: onde está esta promessa? Onde está a promessa da parúcia? Onde está esta promessa? Vê? Qual é a promessa para hoje? Rapto, arrebatamento, ida para o reino, através do supercasamento, da grande ceia das bodas. E depois você tem aqui embaixo na terra por 1000 anos, para depois a ida, a caminhada daqueles que irão até o trono branco. E Pedro fala a respeito disto. Ouça bem isto. Pedro compreendeu muito bem a doutrina da presença, depois que conversaram com Jesus antes da sua morte, depois da sua ressurreição, e quando ele explicou ali no livro de Atos, ele mostrou que compreendeu o que era essa manifestação. E agora em suas cartas, ele mostra que isto seria o que aconteceria no tempo do fim. E ele diz no versículo 5:
eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, desde a antiguidade, existiram os céus, e a terra que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto, que é inundado com um dilúvio. Porém, isto veio de volta. Foi inundado, foi coberto, não foi? Mas aquilo retornou. Retornou depois do dilúvio. Versículo 7. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro, e se guarda para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Ele está citando aqui duas coisas separadas. Ele está citando duas coisas separadas aqui. Na primeira vez, a terra é preservada. Na segunda vez, a terra não é preservada. Vê? Agora, está se tratando de acontecimentos que está se desenrolando neste tempo. E tudo isto não poderia ser feito sem a presença de Deus aqui na terra, para dar, vamos dizer assim, o pontapé inicial a tudo isto. Cuidando do seu povo, orientando, mudando suas mentes, dando-lhes a mente de Cristo, preparando-os para tirá-los daqui e depois vir tudo que foi dito que viria sobre esta terra. Agora, onde está a promessa? Ele disse que faria isto. Ele disse que faria estas coisas. E parecia como se ele estivesse indo fazer isto. Parece que durante todo o tempo as pessoas estavam esperando. Por que Deus não fez ainda? Quando é que isso vai acontecer? Isto é para o tempo do fim? Será no ano 2000? Será no ano 2000? E o padre Cícero dizia a Deus até militante que 2000 não chegará. Daqui a pouco chega em 3000. Quando é que Deus cumpre isto? Parecia como se ele estivesse indo para fazer isto. E por que ele não tem feito ainda? Você sabe, o velho Noé, ele não estava no rapto. Noé, ele não foi raptado. Ele voltou para a mesma velha terra, suja e abominável que ele tinha. Porém, Enoque foi raptado. Enoque foi arrebatado. Mas depois que Noé voltou à terra, como ela estava? Ela não era mais a mesma terra de antes da inundação. Não, ela estava completamente renovada, correto? Ela estava renovada. Estava renovada. Agora, ainda assim, está reservada para o juízo. Veja, a terra foi preservada, no entanto, ficou reservada para juízo. E para que isto? Para o fogo. Para o fogo. O tempo não acaba, e o pecado não acaba, e a perdição não acaba, até depois do trono branco. Estão acompanhando o pensamento? Somente depois disso. Versículo 8. Mas, amados, você não pode ser ignorante quanto a essas coisas. Não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor, porque eu fiz a pergunta quando ele faz isto, por que não fez ainda, quando vai fazer, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Agora observe o versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Agora, veja, a presença demanda tudo isto. É a presença de Deus na terra que começa a desenrolar todos estes acontecimentos. Deus entra em cena.
tempo e eternidade têm se fundido, porque o eterno está aqui. O eterno adentrou ao tempo. E este é Pedro explicando isto: tempo e eternidade fundindo-se, como disse William Branham. E pelo que mais as pessoas estão aguardando? As pessoas precisam, ao menos os estudantes da Bíblia e desta mensagem, entender que estas coisas estão em pleno andamento, em pleno desenvolvimento. No Alfa, os discípulos ficaram parecendo uns derrotados quando Jesus saiu de cena. E nem mesmo acreditaram que ele tinha voltado para lhes instruir mais um pouco durante aquele período de tempo. Custaram eles a entender que o mesmo Deus que ungiu a Jesus de Nazaré estava com eles e neles para continuar aquele tipo de ministério em particular para aquele tempo. No Ômega se repete a mesma coisa. Muitos se lamentam a partida do profeta, lutam para viver dos méritos passados daquele ministério, dizendo: aconteceu assim, Deus usou ele assim, foi feito isto e aquilo, sabe as curas, sabe isto, sabe aquilo, tentando convencer as pessoas a aceitarem o que aconteceu. E poucos estão apercebidos para o fato de que Deus sempre tem trabalhado em continuidade, levando adiante seu plano que é infalível. Ele não morreu com aquele passado, não morreu com aquele ministério nos dias de William Branham. Deus não terminou com William Branham. Não temos que focar nossa atenção no ministério particular que Deus levou a cabo através daquele homem, ungindo um homem com o propósito que ele foi designado para fazer. Não, senhores, temos que focar nossa atenção na continuidade, não apenas no homem ungido, mas no povo que recebe a mesma unção, a qual nos leva a uma unidade de revelação. Eu posso agora mesmo fechar a minha Bíblia e pronto, deixar aqui do lado, mas isso não quer dizer que eu tenho terminado. Eu posso me estender horas para frente, eu posso me estender minutos e horas para frente, porque eu ainda não concluí meu assunto. A mesma coisa foi no tempo de Noé, quando foi dito: Deus determinou o fim de toda a carne, e ali ele passou aquele tempo anunciando a destruição, 120 anos, como dizem os historiadores, os estudantes das Escrituras. Então isto acontece outra vez. Alfa é ômega, outra vez, como disse o irmão Branham, em todos os detalhes. Êxodo e o reino é uma saída para entrar no reino. E nós vamos pegar isto aqui e unir 100% com aquilo que ensinou o irmão Branham, até o ponto que você possa continuar sua trajetória neste aprendizado com este pensamento e possa fechar o livro e dizer: eu não abro minha mente para nenhum outro pensamento a mais, a não ser o que Deus tem me mostrado. Então nós precisamos entrar ou estar pronto, onde a mente de Cristo possa estar em nós e a revelação de Deus para nós, nesta hora, seja a rocha onde firmamos nossos pés, onde possamos estar firmes, sem nos mover nem para um lado nem para o outro. Mas vamos continuar dando uma olhada nisto. Vamos diretamente para 1 Tessalonicenses, capítulo 4, onde nós encontramos o sermão da consumação, onde nós encontramos o assunto da consumação, ou a conclusão de todo o ministério do irmão Branham, e a continuidade do ministério do Deus Todo-Poderoso, desde que o profeta partiu, até que o completo rapto nos tire daqui. Porque o povo precisa aprender de uma vez por todas que o rapto acontece em 3 fases. E na primeira fase do rapto, Deus tem um profeta para nos dizer: o rapto está em andamento agora. Esta é a primeira fase do rapto. É Deus com uma mensagem aqui na terra. E eu sou apenas a voz
que ele tomou emprestado para usar. Apenas isto. 1 Tessalonicenses 4, versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Eles têm partido para os seus túmulos. Eles são, poderíamos tomar essa expressão, almas debaixo ou sob o altar gentil, né? Porque nós temos as almas debaixo do altar, que são judeus que estão clamando. Mas eu creio que toda alma que partiu e está segura em Deus, ela está sob o altar. Né? Ela está sob o altar. Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança, que é ardente expectação. Eles não podem esperar por isto, mas você pode, você tem que esperar por isto. Eles já perderam as esperanças, por isso eles não podem esperar. E eles então começam a escarnecer. Onde está a promessa? Ou onde está esta promessa? Quando Deus vai cumprir? Como será este cumprimento? E eles nunca conseguem ver o que é isto. Mas você pode esperar. Você tem uma ardente expectação, esta esperança viva no que Deus prometeu fazer. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Isto é, eles têm sido batizados em Jesus Cristo, eles são parte do corpo de Cristo. Veja, quer dizer, em Jesus dormem. Eles receberam a manifestação do Espírito Santo para o seu dia, eles foram batizados com o Espírito Santo, com uma fé genuína na palavra, ou na parte da palavra que Deus revelou em seu tempo. Eles foram selados com o Espírito Santo da promessa. Eles foram batizados no corpo de Cristo. Então eles dormiram nisto. Eles dormiram nesta convicção. Vê? Então, mas não diz que Jesus os trará. Diz que Deus os trará. Amém? Veja, assim também aos que em Jesus dormem. Isso quer dizer, aqueles que selaram seu testemunho, crendo verdadeiramente, aqueles que foram batizados no corpo de Cristo. Como diz as Escrituras, somos batizados por um Espírito, formando um corpo. Estes que foram batizados, agregados no corpo de Cristo, então Deus os tornará a trazer com ele. Vê? Não é Jesus quem traz, é Deus quem os traz. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. Então, isto era um assim diz o Senhor. Isso era Deus falando através de Paulo. Aqueles que morreram em Cristo Jesus, ou que foram agregados ao corpo de Cristo, quando acontece a descida, mesmo o Senhor descendo do céu com alarido, que é esta mensagem, mostrando que ele já desceu do céu. Vê? Ele traz consigo estas três coisas: alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Então estes que morreram em Cristo, eles só têm que esperar o momento certo, que Deus os ressuscitará. Isto tem que ser a palavra de Deus, do Senhor Deus, porque Jesus não tem uma palavra. Jesus não tem uma palavra própria. Não que ele não poderia, porque se ele pudesse, ou se ele tivesse, e se ele quisesse trazer sua palavra própria, ele seria então como Satanás, que trouxe a sua interpretação da palavra. Então Jesus não tem. A única palavra que Jesus tem que ser a palavra de Deus, de seu Pai. Porque isto é tudo que Jesus está, é no que Jesus está interessado. É apresentar a palavra de seu Pai. A palavra não é minha, o ensino não é meu, a doutrina não é minha. Isto é tudo que ele quer. E ele nunca perverterá isto. Vê? Ele nunca mudará isto. Então por que deveria ter outra palavra? Para que teria outra explicação? Vê? Aí é que está onde você precisa ver a diferença entre Satanás e Jesus. Lá no início, quando eles dois dirigiam a adoração dos anjos.
Jesus, sempre na sua posição de filho obediente, levava os anjos a adorar o Deus Todo-Poderoso, mas Lúcifer achou ter uma palavra diferente para aqueles anjos, como se dissesse: eu posso dar para vocês algo melhor, eu tenho um ensino melhor, eu tenho uma melhor revelação, e assim sucessivamente. É por esta razão que Paulo disse: nem mesmo um anjo ou um arcanjo, ou seja o que for, pode me convencer, mesmo que desça do céu, se for com outro evangelho, com outra palavra, que não seja a palavra de Deus, a qual já tem sido anunciada, então que seja anátema. Veja, e por que isto? Porque eu ouvi de Deus, disse Paulo. Eu ouvi de Deus. E quando eu tenho a palavra de Deus, para quê? Eu quero outra palavra. E esqueça disso. Não existe nenhuma outra palavra. O que tiver a mais é mentira. O que estiver a menos é mentira. Por isso, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. E assim, todos aqueles que professam falar a palavra de Deus, eles têm que ter muito cuidado para não falar suas próprias palavras. Vê? Diga-me, quando que Deus tem que se repetir a si próprio? Ele não precisa fazer repetição. Paulo repetiu a Deus. Jesus repetiu a Deus. Paulo mencionou sua própria repetição. Eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Veja, versículo 15 de onde estávamos lendo. Por isso, digo-vos, versículo 15, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, ou para a parúzia do Senhor, aqueles que ainda estiver vivo aqui na terra, no tempo da sua aparição, não precederemos. Quer dizer, ir à frente deles, ou de fato impedir qualquer outra coisa. Você não pode impedir com sua vida, com seus feitos, de forma nenhuma. Se você é um filho de Deus, você entrará pelo caminho que Deus tem dito para você seguir, porque é como uma grande engrenagem. Se um dente quebrar, atrapalha todo. O relógio para. Agora, você acha que Deus permitirá que na grande engrenagem de seu plano, eu, como uma peça quebrada, atrapalhe as outras peças? Não, Senhor. Deus passará por cima como um rolo compressor, não é? E sai da frente, porque Deus não vai parar de maneira nenhuma, nem tampouco alguma coisa vai ser impedida neste plano de Deus por causa de mim e de você. Não, senhores. Você não poderá ir na frente deles, tampouco vai impedir alguma coisa dos que dormem. Agora observe. Por que você não pode impedir? Porque não depende de nós, não se trata de nós em nada. Porque o mesmo Senhor, então sai da frente. Sai da frente, é o mesmo Senhor. O mesmo Senhor descerá do céu. Agora, este é Deus falando, é Deus que fala. Paulo disse: céu, assim diz o Senhor. Então é Deus quem irá fazer a descida. Vê? O mesmo Senhor descerá do céu com um alarido. Um alarido, que é um grito, um comando, um grito de ordem. E este grito de ordem é para colocar a igreja em sujeição, colocar a igreja em ordem. Ele desce dizendo: aqueles que são minha herança, eu tenho vindo tomar possessão. Eu quero ter a preeminência em vossas vidas. Então é melhor vocês deixarem de lado suas interpretações e pensamentos e receber a minha mente. Vê? É aquele grito: não saia da fila, permaneça na fila. O mesmo Senhor desce do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os mortos em Cristo, que é a noiva, viu? Que é a noiva em Cristo, ressuscitarão primeiro. Porque na verdade aqueles que não são noiva, não importa se vão receber galardão, se vão ser salvos, mas se não for noiva, eles não ressuscitam primeiro. Eles terão que aguardar a segunda ressurreição, não é? Para entrar, para serem julgados conforme suas obras. E você sabe que mesmo no julgamento para as obras, alguém será escolhido.
Haverá separação entre ovelhas e cabritos e tudo mais. Mas aqui está se tratando do período da presença e o que é provocado por esta presença, que é precisamente a parte mais importante, da qual sabemos que é o arrebatamento. Vê? Com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Amém. Agora, ele está falando a respeito daqueles que têm fé, que é revelação, e creem em Jesus Cristo como o corpo, né? O corpo de Jesus. Porque a igreja torna-se o corpo místico de Jesus. Agora, o que irá acontecer? O que irá acontecer? E ele disse, eu lhes direi o que vai acontecer. Deus me disse que Deus mesmo irá descer à terra, Deus mesmo ressuscitará os mortos, porque a Bíblia distintamente diz somente Deus tem poder para levantar os mortos. Tanto é que Jesus dependeu de seu Pai para lhe ressuscitar, e por isso a Bíblia diz que Deus ressuscitou a Jesus de Nazaré. Ele ressuscitou a Jesus. Jesus não ressuscitou a si próprio, ele dependeu do Pai para ressuscitá-lo. E Paulo aqui está dizendo isto: eu lhes direi o que Deus me disse para dizer para vocês. Deus mesmo me disse que Deus irá descer do céu. Ele dará o seu grito de ordem, o seu brado, o não saia da fila, através de uma mensagem, para colocar a igreja em sujeição a ele como cabeça principal de tudo e de todos. E é este mesmo Deus que irá de forma distinta despertar os mortos, e é este mesmo Deus o poder que nos tirará desta terra. Aqui está. Jesus não teve poder para ressuscitar a si próprio. Ele dependeu do Pai para fazer isto. Embora você tenha nas Escrituras, embora ele dissesse, tenho poder para entregar minha vida e tomá-la novamente. Jesus disse isso, está registrado em João capítulo 10, versículo 18. Isto é exatamente a verdade. No sentido de que ele poderia ter feito isto. Porém, ele não teve que fazer isto. Porque ele era um filho obediente. E ele aprendeu a obediência por aquilo que sofreu, pelo seu sofrimento. Vocês entendem esta parte, não é? Então, ele cresceu e nós crescemos. Ele tem um crescimento exatamente agora mesmo. Ou você acha que não? Ou você pensa que pararemos de aprender quando tivermos corpos transformados e iremos daqui? Ele tem um crescimento agora mesmo. Agora mesmo. Pela primeira vez que ele está no trono, eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. O que está acontecendo? Ele está adquirindo prática para se assentar no trono aqui embaixo. Sim, senhores. Isto é, adquirindo prática para estar sobre o trono, no novo céu e nova terra, ou no trono alfa e ômega, por cima do Monte Sião. Então, voltando ao assunto sobre a presença, o Senhor desceu, que é Elohim. Ele ressuscita o morto e diz aqui, Deus estará com ele. Então é Deus quem nos leva, é Deus quem transforma-nos, os vivos serão transformados, é Deus quem ressuscita os mortos, é Deus quem nos tira daqui na última parte do rapto. Veja, então é Deus quem nos leva para encontrar Jesus, nosso Senhor, nos ares. É Deus quem nos leva até Jesus. E uma porção de gente não quer crer nestas coisas. Uma porção de gente não acredita nisso. Ou não consegue enxergar a clareza deste conhecimento e desta revelação. Porque eles não sabem como é o trabalho desenvolvido entre Deus e seu Filho. Eles não conhecem a diferença ou o plano de Deus para a salvação, e neste plano de salvação,
qual é o papel do Filho de Deus. Por isso eles não sabem também qual o papel que cada um dos outros filhos tem que assumir. Porém, eu direi algo a você. Isto é a verdade. Isto é a verdade. E assim estaremos para sempre com Jesus, depois que Deus nos levar até Jesus. E Pedro levou isto direto, neste entendimento, nesse conhecimento, nesta explicação da palavra do Senhor. Ele nos levou direto para a Nova Jerusalém. Para a Nova Jerusalém, para novos céus e nova terra. Paulo fez um pouquinho diferente. Paulo pegou este ensino e nos leva até a ceia das bodas. Mas Pedro nos levou mais à frente. Porém, uma vez que você consiga entrar naquele rapto com Jesus, então esqueça o resto. Esqueça o resto. Nem sequer pense nas outras coisas. Nem sequer pense. Porque ao fim do caminho, quando chegar no fim do caminho, agora você pode ter suas dúvidas, interrogações, perguntas. Mas quando você chega no fim do caminho, as perguntas não existirão mais. E é bom que hoje você comece a assentar, a estabelecer suas ideias naquilo que Deus tem dito em sua palavra e começar a parar com as indagações e realmente crer no que Deus está ensinando neste tempo. Porque foi dito, serão todos ensinados por Deus. Então temos que saber como Deus está ensinando, aonde Ele está ensinando, como Ele está ensinando e todas estas coisas. Ou você não vai conseguir estabelecer sua mente no plano de Deus e parar com as perguntas, e parar com a procura, como se ainda não tivesse encontrado o que você necessita para ir para o outro lado. Muitos estão se perguntando, direi eu no rapto, o rapto é para mim? Esqueça isto, porque ou você está no rapto ou não está. Uma vez que o rapto está acontecendo. Uma vez que o alarido é a primeira parte do rapto. Veja, sim, porque vai chegar um momento, no fim do caminho, que antes mesmo que você pergunte, antes mesmo que estas pessoas perguntem algo, a resposta já está ali. Agora, para poder a resposta já estar ali, você tem que ter passado por um aprendizado. Quando alguém faz uma pergunta para você, aí você chuta. Eu chutei, eu não sabia a resposta. Você ouviu em algum lugar. Você leu em algum lugar. Você ouviu comentário em algum lugar. E por isso você acerta as perguntas que é feita. Se você nunca aprendeu sobre quanto é 2 mais 2, como você poderia dizer que era 4? Poderia ser 3,5, 5 e um bocado, 4,5. Mas você teve que aprender as regras. Veja, chegará um momento que antes de perguntarmos, a resposta já está ali. Estas pessoas aprenderam diretamente de Deus. Estas pessoas tiveram aprendizado com aquele que é o mestre, o professor, o Espírito Santo. Então diz que antes que eles perguntem, a resposta já está ali. E isto prova que é a verdade, né? Nunca há uma pergunta, a menos que exista uma resposta. Porém, se nós já temos as respostas, por que vamos perguntar? Por que estaremos perguntando? Se Deus torna-se tudo em todos, como teríamos perguntas, uma vez que já temos a resposta para todas as perguntas, que é o próprio Deus? Então, é aquilo que disse o irmão Branham, você vai perceber então, que nunca existe alguma coisa perdida, que você nunca esteve perdido, que você nunca esteve, como poderia dizer, se fôssemos dizer, nunca esteve separado de Deus, você sabe, mas todos estavam separados. Porém, mesmo você estando separado de Deus, você não estava perdido. Você só estava apenas fora do seu lugar. Mas você nunca esteve perdido. Quando isto vem para você e eu, quando vem as respostas de tudo, ou as infalíveis realidades do Deus vivo, se torna a nossa realidade de vida cristã, acabou as perguntas, acabou a procura, é apenas regozijo em Deus. Você sabe que nunca esteve perdido, porque você sempre foi um filho, sempre foi uma filha de Deus. O William Branham disse, o rapto é uma revelação. E aí ele nos leva para o Salmo 27, que diz, eu vou pôr você sobre uma rocha, e você vai se sentir seguro. Amém. Que é a revelação.
Vamos nos colocar de pé, irmãos, e agradecer ao nosso Deus pelo privilégio que Ele tem nos dado de participarmos do seu grande plano. Amado Senhor, no nome amoroso de Jesus Cristo, agradecemos a Ti nesta hora por Tua bondade e misericórdia, sabendo nós que a Tua palavra é a verdade e que isto é o alimento espiritual em seu devido tempo. Rogamos a Ti que o Senhor abra nossa mente, abra nosso entendimento e que o nosso apetite espiritual pelo pão da vida possa ser saciado pelo próprio Senhor. Que seja Tu mesmo servindo esta mesa, que seja Tu mesmo nos trazendo para a mesa, que seja o Senhor mesmo provocando em nós esse desejo, o desejo de participar e nos trazer até o momento da participação desta comunhão, quando nos assentamos em lugares celestiais em Cristo Jesus e temos companheirismo com o Espírito Santo e com a Tua palavra. Ensina-nos, Senhor, como adorar a Ti em espírito e em verdade, como Te louvar com convicção em nossos corações, como render graças a Ti, como Deus único e verdadeiro, Criador de todas as coisas, e que nós possamos reconhecer nosso lugar na grande família de Deus, como filhos e filhas do Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor, nossas incredulidades, toma-nos pelas mãos, dá-nos a segurança que todo cristão, filho do Senhor, nascido de novo, deve ter, que é ovelha do Teu pasto, que não tem que comer nenhum outro alimento estragado que não seja o pão vivo que desceu do céu, que não seja a revelação da Tua palavra. Rogamos pelos meus irmãos aqui presentes e por todos aqueles que estão à distância nos ouvindo ou que nos ouvirá no futuro através da gravação. Rogamos isto, Pai bendito, no nome amoroso de Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém. Amém. Que o Senhor vos abençoe, irmãos amados, e até o culto de quarta-feira, se o Senhor nos permitir estar vivo até lá.